Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo abençoado. Passando aqui para compartilhar uma palavra de Deus. E estamos chegando aí, estamos na Semana da Páscoa, Semana Santa. Feliz Páscoa para todos vocês. A palavra que eu gostaria de compartilhar está na primeira epístola, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, a última parte do versículo, que diz assim: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Algumas traduções vai dizer assim: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Queridos, Jesus Cristo é a nossa Páscoa. A Páscoa, ela foi instituída, a primeira Páscoa foi instituída pelo povo hebreu, pelo povo de Deus, que é a libertação deles da escravidão do Egito, peregrinando ali pelo deserto rumo à terra prometida. Isso vai falar em Êxodo capítulo 12, a primeira instituição da Páscoa. A Bíblia vai dizer que Deus mandou ali a última praga ali, a 10ª praga, a praga da morte de todos os primogênitos ali do Egito. E Deus chamou Moisés, e Deus falou para Moisés falar para todas as famílias do povo de Deus ali, dos hebreus, para eles separarem um cordeiro de 1 ano, sem defeito, sem mácula, sem nenhum defeito, e separar aquele cordeiro ali, matar aquele cordeiro, aspergir o sangue nos umbrais das portas das casas ali, comer a carne do cordeiro. E ali Deus falou que a casa que tivesse aquela marca do sangue nos umbrais das portas, não haveria morte, não haveria destruição. E assim Moisés chamou as famílias de Israel, passou ali todas as instruções, as diretrizes. O povo de Deus ali seguiu as diretrizes do Senhor, separaram aquele cordeiro sem defeito, sem mácula, mataram aquele cordeiro, tirou o sangue, aspergiu nos umbrais das portas. E a Bíblia vai dizer que por volta de meia-noite passou o anjo da morte ali. E nas casas das famílias de Israel ali, ninguém morreu, ali não houve morte, porque tinha a marca do sangue nos umbrais das portas. Mas no Egito, ali aconteceu grande destruição, morte de todos os primogênitos do Egito, porque eles não obedeceram a Deus, e ali aconteceu a morte ali em todos os primogênitos do Egito. Mas no povo de Deus ali, nada aconteceu. Por volta de meia-noite, o anjo passou e, tendo ali a marca do sangue nos umbrais das portas, o anjo passou por cima. A palavra Páscoa, no hebraico, é Pesach, ou seja, significa literalmente passagem, passar por cima, pular por cima ou passar adiante. E foi exatamente isso que aconteceu. O anjo da morte veio e, vendo ali a marca do sangue nas casas das famílias do povo de Deus, ele pulou por cima e nada aconteceu, porque eles estavam ali marcado ali o sangue ali, a marca do sangue do cordeiro. E aquele cordeiro simbolizava, apontava para Cristo. Cordeiro morto, ali o sangue do cordeiro morto apontava para Cristo. Olha só, Êxodo 12, 5 vai dizer que o cordeiro tinha que ser sem defeito, sem mácula. E esse cordeiro sem defeito, sem mácula, é Jesus Cristo. João Batista, em João 1, 29, ele viu Jesus e ele apontou e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus Cristo é esse cordeiro que foi preparado, esse cordeiro que foi sem defeito, como diz lá na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, do versículo 18 em diante, que nós fomos comprados, não por prata e nem ouro, mas fomos comprados pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito, sem mácula, Jesus Cristo, porque era necessário haver derramamento de sangue, assim como lá no Antigo Testamento, ali naquela instituição da Páscoa, ali as famílias de Israel tinham que aspergir o sangue nos umbrais das portas. Assim,
foi necessário Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, sem mácula, sem pecado, sem nenhum defeito, morrer e derramar o seu sangue na cruz do Calvário para nos purificar e para perdoar os nossos pecados. Hebreus 9:22 vai dizer que sem derramamento de sangue não haveria perdão de pecados. Só que esse derramamento de sangue teria que ser do perfeito Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito. Oh glórias, aleluias! O sangue ali foi aspergido ali nos umbrais das portas. E Hebreus 12:24 vai dizer que o sangue de Jesus foi aspergido. Oh glórias, aleluias. Tudo apontava para Cristo. O Cordeiro do Antigo Testamento, o Cordeiro morto, o sangue do Cordeiro apontava para Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus Cristo, o sangue perfeito, do perfeito Jesus Cristo, porque Jesus nunca pecou, Jesus nunca falhou. Ele, o inocente que se fez culpado por nós, ele assumiu a cruz. A cruz não era para Jesus, a cruz era para nós, pecadores, inimigos, mas Jesus assumiu o nosso lugar. Ele não tinha pecado, mas ele se fez pecado por nós. Sem Jesus Cristo, sem o sangue de Jesus Cristo, sem o derramamento de sangue, não haveria perdão de pecados. Jesus Cristo é a nossa Páscoa, como o apóstolo Paulo disse aqui em 1 Coríntios 5:7, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O verdadeiro significado, o sentido da Páscoa é Jesus Cristo. É a morte de Jesus Cristo. Ele morreu na sexta-feira, mas no domingo, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Se Jesus não tivesse morrido, não tivesse derramado o seu sangue na cruz do Calvário, não haveria perdão de pecados. Como a Bíblia vai dizer, não haveria remissão de pecados. Só que se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. O apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 15, que se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a pregação, seria vã a nossa fé. Então, queridos, nós cremos em Jesus Cristo, nós servimos a Jesus Cristo, ele que foi morto, mas que vive para sempre, está vivo pelo século dos séculos. Jesus venceu a morte. No terceiro dia, ele ressuscitou. Ele não só morreu, ele morreu pelos nossos pecados. E ele ressuscitou. Aleluias. Ele está vivo. E é ele que nos dá vida. Ele é a garantia da nossa vida, da vida eterna, para todos que creem no nome do Senhor Jesus. Então, queridos, receba essa palavra de Deus. Páscoa é a morte de Jesus Cristo. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ele está vivo, ele não está morto. O túmulo está vazio, a cruz está vazia, porque ele vive. Glórias a Deus. Receba essa palavra de Deus na tua vida, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. É Cristo Jesus, a nossa verdadeira Páscoa. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Páscoa fala de esperança, né? A nossa esperança é Cristo. Fala, né, de uma nova vida, porque Cristo morreu para nos dar uma nova vida. Ele ressuscitou, ele está vivo. E Jesus Cristo, ele disse em Mateus 26:28, o meu sangue, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Deus abençoe a tua vida. Paz do Senhor. Compartilhe esse vídeo, se inscreva neste canal. Deus abençoe em nome de Jesus.